Oi, eu sou Carla Sobral, sou farmacêutica. E eu estou fazendo graduação também em nutrição. Estou no 4º período e eu verifiquei que vai ter uma cadeira relacionando a farmacologia, medicamentos e a interação com alimentação. E isso é bem interessante porque no Brasil, normalmente a maioria das pessoas se automedicam ou usa, por mais que o médico tenha passado, algum tipo de medicamento. E todas as pessoas se alimentam. Então essa interação sempre vai ser muito comum. Para quem já é formado, quem já é nutricionista, provavelmente na sua anamnese pergunta sobre esse tipo de uso de medicamentos. Mas o que é importante da gente saber de tudo isso, dessa interação? Só colher essa informação, a gente vai fazer o que com essa informação? Então é interessante a gente saber lá no início o que o medicamento faz, o que o nutriente desse alimento pode causar. A gente vai ver tudo nesse vídeo. A gente vai centralizar esse vídeo em 4 tópicos, né? A definição do fármaco, o que é de fato o medicamento, a interação desse fármaco com o alimento, as pessoas que são mais suscetíveis a essas interações e os benefícios de se conhecer essa relação entre a medicação, o medicamento e o alimento. E a primeira questão é, o que é um fármaco? Qual a definição de medicamento, né? Do que é o fármaco? É uma substância química, né? São todas as substâncias químicas capazes de afetar algum processo vivo. E essa interação entre medicamento, fármaco e o alimento pode não gerar nada. Você utiliza o medicamento e simplesmente não acontece nada, ou pode ter até risco à vida. E devido a essa interação, o fármaco ele pode estar mais disponível ou não. Então isso vai mexer na sua eficácia ou não diante daquele problema que o paciente está tendo. Outra questão é que o estado nutricional do paciente pode ser alterado. A gente pode ter situações em que o medicamento aumenta a glicemia do paciente, mesmo não sendo esperado aquilo. Ele pode alterar o apetite do paciente. Então, essas interações é muito importante para a gente conseguir montar um modelo de dieta, seja um paciente que esteja internado ou realmente só que procurou o consultório. Então, quais são os pacientes que estão mais sensíveis a essas interações, né? Quais são os mais susceptíveis? Então, você pode colocar aí pacientes que são polimedicados. Com certeza, a gente vai atender pacientes que existe uma lista de medicamentos que eles são utilizados. Então, tanto o médico passou, como ele foi lá na farmácia e utilizou o medicamento de venda livre, então ele está mais suscetível a ter alguma interação entre o fármaco e o nutriente. Quem tem uma alimentação deficiente, tem alguma carência, pela questão social, não tem uma alimentação adequada, eles estão mais suscetíveis também a ter interação. Idosos, pessoas idosas, crianças em crescimento, gestantes, também é um público que está mais suscetível a ter essas interações. Pessoas, como eu disse, que se automedicam, então vai lá na farmácia, compra, não sabe o que esperar aquele medicamento, então pessoas assim também têm um risco maior. Não aderem à orientação do medicamento, então não vê o que tem na bula e precisa ser tomado em tal horário, ou não utilizar ele com café ou suco, enfim, ser com água. Pessoas que não conseguem aderir às orientações do medicamento, pessoas que usam esse medicamento por um longo período e pessoas que bebem ou fumam também estão mais suscetíveis a ter essas interações entre o fármaco e o nutriente. E os benefícios? Qual o benefício que eu vou ter, sendo eu nutricionista, sabendo dessas interações para ajudar melhor o paciente? Conhecer essas interações pode diminuir o tempo que esse paciente fica internado, você consegue diminuir essa progressão da doença. Você pode fazer com que o seu paciente utilize menos suplementos, gastar menos com isso. Efeitos colaterais do medicamento podem ser evitados se você conhecer bem essas interações. O estado nutricional é preservado, então pacientes que estão internados, eles precisam bastante disso, de ter a preservação do seu estado nutricional. Você consegue que seu paciente tenha mais adesão ao tratamento, então pacientes que sentem uma reação adversa que talvez seja pela interação do nutriente, você resolvendo isso, ele consegue utilizar aquele medicamento adequadamente. E o custo do serviço de saúde é bastante reduzido. Você tem algum caso, ou aconteceu já com você, esse tipo de interação entre fármaco e nutriente?